Começa agora, Pode Cá, com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode Cá, claro que pode. Pode Cá. Claro que pode. Hoje com o nosso amigo querido Danilo Barbosa. Obrigado, Gente, um amigo querido. Eu conheci o Danilo num abraço de uma escola, mas eu abracei o Danilo inteiro. Pois é, né? Era pra abraçar só a escola, né? E depois abraçou tudo. E o Danilo está aqui à vontade, viu, Danilo? Pode comer enquanto isso. Gente, tem cada coisa boa aqui. Tá uma tentação nessa mesa, vocês não têm noção. Sensacional. E, gente, curta o nosso canal. Compartilhe, que mais? Se inscreva, aperte sininho, manda pra todo mundo, Oi, sininho, chama todo mundo pra assistir, bora lá. Isso. Bora lá que a gente vai falar com o Danilo. Primeira coisa, aquela pergunta, quem é Danilo Barbosa? Danilo Barbosa é o escritor, editor, curador literário, dá dica de livros na TV, ou seja, tudo que envolve literatura, eu acho que eu já fiz um pouco e faço. Eu sou apaixonado por livros, por escrever histórias, por contar histórias, por ler histórias, por compartilhar histórias. Qual é a sua formação, Danilo? A minha primeira formação é comunicação e a segunda agora é letras. Legal. Mas então a paixão pela literatura veio antes do curso de letras. Veio antes, desde pequeno. Eu falo que a literatura foi um dos itens que me salvou. Que quando eu era pequeno, era uma criança extremamente tímida, gago, extremamente... E levava bullying na escola o tempo todo. Porque naquela época não era bullying, né? Ela vai lá, que tem? Vai lá, que tem. Eu levei. E aí um dia, eu fugi do pátio da escola e fui para um outro pátio que a escola tinha perto da diretora ali. E ali eu descobri que debaixo da diretoria ficava a biblioteca da escola. E foi uma professora, que era a tia Suzana, que eu falo que foi meu anjo da guarda, que ela falou assim, entra, senta, deixa eu te mostrar um livro. E eu comecei com o Ziraldo, e fui lendo um livro, o outro, e eu descobri que ali eu podia ser o que eu quisesse, quem eu quisesse, da maneira que eu quisesse. Gente, eu assisti uma série assim. Que legal. A literatura Que legal. permite isso, né? A gente viver outros mundos, outras histórias, se encontrar nelas. Que a gente sonhe, que a gente veja possibilidades, que a gente veja outros finais para construir a nossa própria história. A literatura tem esse poder. Que lindo, é isso. E como você pensou em ser escritor? Então, foi do uma coisa curso de muito letras? louca, foi bem antes. Então você se apaixonou, você tinha quantos anos? Pelos livros, 7, 8 anos, logo quando eu comecei a ler, eu Deixa eu nunca perguntar parei. uma coisa, aí você começou a ler, aí esse bullying que você sofria, você mergulhou Mergulhava nos cada livros. vez mais nos Mergulhava livros. cada vez mais. Sua terapia. Foi. Foi a minha terapia, foi a minha ferramenta para lidar com o mundo. E aí, eu sempre falo que a gente lê muito, as palavras vão crescendo, vão fomentando na gente de tal forma que uma hora elas precisam sair. E foi assim Que bonito. que aconteceu. Então, primeiro eu tinha aquele menino assim, escreve uma cartinha pra minha namorada na sala de aula. Escrevia. Escreve isso pra mim, me ajuda em redação tal, e sempre fui indo. Até que no ensino médio, olha como é muito louco. No ensino médio, eu estudava numa escola pública daqui de Ribeirão. E eu tava sentado e eu escutei uma menina contando pra outra uma história hiper trágica de uma amiga que descobriu que estava grávida do namorado e foi contar pra esse namorado que estava grávida. Quando ela chegou na casa dele, encontrou ele com outra menina. Gente, Ela saiu correndo desesperada e um carro atropelou ela perdeu a criança. novela mexicana. Foi verdade essa história. Real. Eu fiquei chocado. Pior que é sério. Aí eu ficava assim, cara, mas o que se eu fosse essa menina, o que eu faria? Eu acho que eu matava um cara desse. E eu, no alto dos meus 17 anos, com toda aquela revolta, né? Parece que na mesma hora, a minha primeira personagem chegou do meu lado e falou assim, pera aí que eu tenho uma história pra te contar. E aí foi a história do meu primeiro romance, que eu só fui publicar em 2014. Caramba! Mas eu fiz o primeiro roteiro, eu tinha 17 anos, que é um livro chamado Arma de Vingança, que é uma menina que se vinga de um namorado usando um outro num crime perfeito, que ninguém descobre que é ela. Ai,
Foi meu primeiro livro. Tipo de livro Aí que eu deixa eu gosto. perguntar uma coisa. É a vingança, eu pergunta gosto. assim, então vamos lá. Então, nesse processo, e saiu dessa história, disso aí você falou assim, eu fiz um roteiro. Fiz um roteiro. Então você fez um roteiro, e esse roteiro, ó, vai ter isso. E quando você pôs o roteiro, você guardou. Guardei. E aí você escreveu o livro em cima do roteiro. Eu escrevi Depois de quantos primeiro anos? o livro em terceira pessoa. Depois eu fiz o livro em primeira pessoa. Caramba. Aí eu imprimi. Deixei guardado ainda comigo. Você fazia no computador? No computador. Ah, bom, você já é dessa época. Não. Amiga, eu sou da época em que a gente tinha uma coisa... Você lembra de uma coisa chamada Telex? Então, imprimia naquela... Você tem? Então, Tem 46. 46, amor. Oi, sou libriana. Então, Ariano. E aí, bem, aquela impressora que ia... Eu fiz curso de datilografia. Eu também. É. Na escola da mãe do Fabiano, lembra do E aí, foi louco, porque assim, eu deixei esse livro guardado muitos anos. Aí eu tive um outro anjo da guarda na minha vida, que foi o Zé, que era o antigo diretor da biblioteca da cidade aqui. Que foi ele que me adentrou no mundo dos livros mais adultos. Ele falou, ó, leia isso, leia um Jorge Amado, leia um Lúcio Cardoso. E ele foi me ensinando a adentrar no mundo dos Lúcio livros Cardoso, adultos. nunca li. Maravilhoso. Um escritor mineiro, que quem era apaixonada por ele era a nossa querida e maravilhosa Clarice Lispector. mentira. Ela amava os textos do E Lúcio não- Cardoso. Ah, os textos. Não, e ele também. Ah, pegou. Ele era gay, assumido, cheio de traumas, a tal ponto que a culpa fanfic fez ele não se rolou. matar. Ele se matou muito novo. Foi muito Ai, triste vou a história ler, dele. Não sabia, gente. Então, o livro dele mais mineiro. forte o livro dele mais famoso. Anota, viu bem? Anota aí. Anotem. O livro dele mais famoso chama-se Crônica da Casa Assassinada, que é a história de uma família mineira decadente dos anos 30. É um romance todo em cartas, epistolar. Todo mundo, aparentemente, todo mundo é bonzinho, até você ler as cartas e as mensagens dessas Parece pessoas, uma que é aquilo que família elas de comercial de margarina. Mas não é nada. E ele trata de temas bem pesados pra época. Fala até de incesto e ele escreveu esse livro nos anos 50. Mentira. É fantástico, é um livro muito bom. Nossa, vou ver, tá vendo? Tá vendo? Você falou hoje no Instagram que no livro diferente Eu falei que nas férias eu quero ler livros que não seja pra trabalhar em cima, que é ler pra ler, Pra ler pra prazer, ler, né, então. pra se deliciar com a leitura. E aí o Zé vai. foi a primeira pessoa que leu o seu meu livro. livro. Aí ele leu. Eu peguei o quê? Imprimi aquele livro, mandei encadernar em capa dura, pus um nomezinho. Ele leu e falou assim, você tá esperando o quê pra publicar este livro? Foi aí que eu criei coragem e a Amazon tinha acabado de surgir com os e-books aqui. Eu fui pesquisar como publicava e botei este livro na Amazon. Eu fui o primeiro autor independente masculino a ir pra lista da Veja como um dos livros mais vendidos. Com a Isso foi muito legal, em 2014. O livro teve review no The Guardian em Londres sem ser traduzido. Não Foi sabia, muito legal, amigo. foi muito Você é legal. muito sucesso. O retorno foi muito legal. E eu, assim, Nossa. fiquei encantado com isso. Você e aí tá ao depois meu disso eu lado, nunca na mais minha parei. casa, na nossa Então, mesa de imagina. café. Essa é Já uma fica honra. registrado que a gente tem amigo famoso. Importante. E depois disso eu nunca mais parei. E como que é seu processo criativo, assim? Os insights vêm das formas mais complexas e loucas. Ouvindo uma fofoca Ouvindo da uma amiga fofoca, da escola, por ouvindo exemplo. uma pessoa na rua. Por exemplo, o meu segundo livro, que é o livro que eu mais gosto, que chama A Princesa da Lapa, que é um livro de realismo mágico no Rio dos anos 50. Eu tinha visto um filme que ele chamava A Bela Adormecida, que era a história de uma cortesã que ela vendia o corpo dela para os homens quando ela estava dormindo. Ela tomava remédio, dormia. É muito louco esse filme. E aí eu juntei com a história do Enrolados, da Rapunzel, que na época... gente, é sério, vem uns insights muito loucos. E aí eu fiz uma história de uma mulher, que é a cortesã mais cortejada da Lapa, em que ela tem os cabelos que não são cortados por nada,
E os cabelos, durante a história dela, vão mudando de cor segundo os arquétipos da mulher selvagem. E aí, ela se apaixona por um filho de um militar. Por quê? Porque ela tá sempre acostumada a manipular os homens e as situações a favor dela, porque ela não acredita em romance. Mas ele vai pra passar a primeira noite com ela e ele é cego, ele não cai nessa beleza dela. E ele vira o mundo dela de cabeça pra baixo. Gente. E aí, surgiu de duas histórias que não tinham nada a ver. E surgiu essa história. Então os insights, eles vêm das coisas mais loucas e... Por exemplo, deixa eu perguntar uma coisa, você tá dormindo. Um dia eu li isso lá, eu li em algum lugar. Por exemplo, eu, Carla, assim, né, não tem nem comparação, pelo amor de Deus. Mas eu tô dormindo, eu sonho com alguma coisa. Se você olhar do lado da minha cama ali, tem um caderninho. Caderninho, opa. Eu sonho e falo, nossa, posso usar isso numa aula? Eu escrevo. Eu já sonhei Às parágrafo de vezes redação. eu acordo, eu falo assim, mas é muito louco isso, eu escrevo. Então, por exemplo, não sei se vocês já perceberam, sempre eu tenho um caderninho comigo, uma agenda, eu tenho alguma coisa, eu vou lá e... Uma dica que eu vou dar no Instagram. Tudo eu anoto. Você faz. Outra coisa que eu faço muito, eu tenho um grupo do WhatsApp comigo mesmo. Eu também! Eu também. Chama eu mesma! Nossa. E aí o que eu faço? Às vezes eu tô andando, eu mando um áudio. Eu gravo no áudio. Também. Porque depois eu escuto. Eu guardo. Aí eu assim, acho tão eu- bonito eu falando. Aí eu gravo assim, ó. Eu sou Seja a sua maior... Gente, Não é legal? Mas eu hein? acho que as mentes criativas funcionam dessa maneira, né? São coisas do cotidiano que você vê algo, ouviu, sonhou, e a partir disso você desenvolve, Sim. né, o seu trabalho, né? Sim. Eu acho que as mentes criativas Eu devem... tenho coisas bem doidas, tipo assim, quando eu tô com uma ideia muito caótica na minha cabeça, eu lavo louça. Conforme eu vou organizando a louça, eu vou organizando mentalmente as ideias mentira. dentro da minha cabeça, Gente, sério. será E que eu funciona fiz? muito bem. Ai, será? Porque eu não gosto de Tenta, lavar cara. louça. Então, não Eu gosto. só Eu consigo faço organizar tudo. escrevendo. Aí eu É. consigo organizar o fio de raciocínio. Eu faço muito isso. E aí o caos vai... Vai ser... Aí eu não, Pela sabe o que eu ordem. pego? Eu pego aqui e mando uma mensagem assim, ó. Aí eu fico escutando muitas vezes. Escuto, aí vai passando. É isso. Entendeu? E quando o teu livro, você enquadra em qual gênero? Ou em quais gêneros? Então, assim, ó. Eu tenho, de livros e contos, eu tenho desde suspenses até romances. Romances menos 18, romances mais 18. Eu não sabia que era isso, até que me É explicaram. 18 mais. 18 O mais. 18 mais. Agora, eles inventaram um novo termo que eu achei bem interessante. É romance intenso. Romance Romance intenso, não é mais Quem o hot. inventou isso? É, romance intenso. E quantos livros você tem publicados? 11 livros. E é difícil publicar um livro? Cara, você tem que fazer Então. um mínimo de livros. Hoje em dia, o que acontece? A gente tem a Amazon, que foi uma vantagem e uma desvantagem para a literatura brasileira. Por quê? Porque ele democratizou a literatura. Isso foi ótimo. Então qualquer um pode publicar na Amazon, tendo uma conta, um arquivo em PDF, sobe lá e tá Você tudo certo. sobe e você vende o quê? O seu e-book. O e-book. Tá. E você Aham. ganha, além da venda do livro, você ganha por página lida. Então, se você vende o livro lá, cada vez que a pessoa lê 10% a mais do seu livro, você ganha 0,003 centavos por página lida. Então, Tá. por isso que as pessoas fazem livros de 700 páginas. Você vai ganhar mais porque seu livro é maior. Aí ele consegue contabilizar isso pelo Kindle, é Pelo isso? Kindle. Tá. Só que, ao mesmo tempo que ele democratizou a escrita, ele perdeu a qualidade de escrita. Porque você pode pôr qualquer coisa lá. Tem gente que não revisa basicamente um livro antes de subir. Que é o mercado editorial que faz isso, né? As editoras, Não é a revisão. Hoje em dia, nós temos hoje 2 nichos de mercado. O livro impresso. Se você vê os livros que estão muitos mais vendidos dos impressos, nunca são os mesmos que estão mais vendidos no livro digital. E-book, aham. Porque o livro digital, ele virou uma coisa de consumo rápido para desgaste rápido. Nós não podemos esquecer que o nosso maior público de leitores são mulheres. E a gente vive numa sociedade regida e dominada por homens. Entre termos. Porque quem manda é vocês, mas os homens acham que eles que mandam. Fato. Eu acho que a gente é o pescoço e eles acham que são a cabeça. Eles são a cabeça, mas olha lá. Mas vocês que conduzem. Aí a questão é que as mulheres são as maiores leitoras. Quando chegou o advento do livro digital,
A mulher pode ler o que ela quiser sem ser julgada pela capa do livro. Porque ela tá aqui, ó. Tá aqui. Ninguém sabe o que você tá lendo. Faz a cara de paisagem. Você faz a cara de paisagem, pode estar lendo a coisa mais Mais forte. mais Escrupulosa forte que tem, mais inescrupulosa possível. com isso. Foi a partir desse momento que o romance de porta fechada deixou de ser visto e agora o romance é de porta escancarada. Onde ela vê em detalhes todas as sensações que as protagonistas têm e elas vivenciam junto. Em detalhes mesmo. E são detalhes do ponto de vista feminino. Porque existe a diferença do romance que a mulher escreve, que a mulher lê, e do romance que o homem escreve. O homem é visual. A mulher é sensorial. Então você tem que proporcionar essa experiência para a mulher. Eu tive muita sorte que, assim, quando eu fiz os meus romances mais 18, eu entrei de gaiato nessa Seu história. romance intenso. É um romance intenso. Eu entrei de gaiato nessa história porque eu tinha lançado o Armas de Vingança, a editora me mandou para um evento em Campinas para lançar os livros. Tudo bem. Eu tava um suspense. Me mandaram num evento chamado Tardes Sensuais. Era de suspense. Eu não tinha nada a ver com o meu gênero. Mas eu tinha que vender de forma para aquele público extremamente feminino que vendesse meu livro. E eu vendi com toda a pegada de, olha, se vingando do cara que destruiu a vida dela e tal, tal, tal. E funcionou muito bem. A organizadora do evento acabou virando minha amiga. E ela falou assim, por que você não escreve um conto, alguma coisa assim? Mas o que eu vou escrever? Pai, tenta. Eu falei assim, mas o que eu faria? Porque eu não entendo pouca coisa de desejo feminino. O que é desejo? E fiz uma enquete entre elas. E aí, foi muito divertido porque a maioria delas falou assim, os homens têm o fetiche de ver duas mulheres. A gente também tem essa coisa com dois caras. E foi o primeiro conto que eu fiz, que é o 3 Formas de Amor. Ele ficou 3 meses entre os mais vendidos da Amazon. 3 meses entre os mais vendidos da Amazon. Porque foi o primeiro livro entre um homem escrevendo uma personagem que não era padrão, porque a Mila é uma mulher gorda, sommelier de cerveja, muito bem resolvida com ela, numa cena com 2 caras bonitões. Então as mulheres se identificaram com isso. E ficou 3 meses entre os mais vendidos. E aí eu falei, legal isso. Achei o meu caminho. Você mais jogar E aí, durante anos, eu fiquei escrevendo tanto que eu fui para uma Bienal de Minas. A menina da Amazon que tava lá falou assim, você é conhecido dentro da Amazon como Chico Buarque do Hot. Eu falei, mas por quê? Porque todas as minhas protagonistas são femininas e todos os meus livros são em primeira pessoa. E eu consigo pôr todo o sensorial que a mulher precisa pro livro. E foi muito bacana. Fica fantástico, né? Fica fantástico isso. Então deu muito certo durante muito tempo. E eu fiz um monte de coisa assim. E era legal assim, porque às vezes eu me sentia tal, mas né? Mas aí chegava uma leitora falando assim, olha, eu me senti identificada na sua história, eu me senti pertencendo a um mundo como história sua, porque eu sempre pus mulheres comuns. Porque a gente ainda tem uma coisa, o brasileiro ainda tem essa síndrome de vira-lata, porque é uma construção histórica. A gente, como leitor, a gente tem uma construção histórica muito curta e muito rasa. Que se a gente for ver, os professores podem falar melhor que eu, até os anos 60 a gente tem grandes escritores. Quando chegou 64, corta isso. Porque a gente é cerceado de informações, cerceado de cultura, e a gente começa a receber os enlatados americanos. Porque a gente não precisa escrever, pensar, viver realidades que são nossas. E aí entra imprensa, teatro, filmes. Aí vieram o Casal 20, aquelas séries, A Feiticeira, porque a gente tinha que sair da realidade que a gente vivia para viver outras. E aí vieram os Sidney Sheldon, Harold Robbins, Nora Roberts, Danielle Steele. De Sidney Sheldon, eu também adoro. Gosto. E aí veio... Anjos e alguma coisa dele. Faz A Ira dos Anjos. A Ira dos A Ira dos Anjos.
E aí veio toda essa coisa e a gente acostumou com isso. Tanto que até hoje os grandes mercados editoriais, o que é best-seller lá, eles acham que vai ser best-seller aqui e tragam pra cá. A gente ainda consome muito livro americano. Sim, aham. E por que o mercado americano funciona lá? Porque lá, a prioridade deles também é ler livros americanos. Sim. Lá eles incentivam o autor deles a escrever. E escrever muita coisa que não. Aqui a gente ainda tem um livro caro, onde grande parte da população não consegue ter acesso. O livro ainda é visto como artigo de luxo. Sim. Nos Estados Unidos, você compra livro paperback, que é para rasgar mesmo, para você ler, para você consumir. Se você for na Quinta Avenida, na loja da Amazon, você tem uma impressora gigante, que você escolhe o livro que você quer, eles imprimem na hora, você leva para você ler no seu caminho. Porque é um livro, é um item de cultura, lazer, mas também... Estão parados lá com o livrinho. Mas, ó, Dentro, você lá. disse assim, ó, eu escrevi esse tipo de literatura e deu certo durante muito tempo. Por quê? Você tá mudando? Tô. Sempre é época de recomeçar. Eu acho, não é nem falo que eu tô mudando, eu tô voltando à minha Ao origem. princípio. Ao princípio. Porque muita coisa hoje em dia, como que virou a Amazon em questão literatura romanceadora. Tem muita coisa que é cópia, muita coisa, a maioria das coisas são cópias, tipo o CEO igual 50 tons, o mafioso. A gente tem uma linha muito forte de dark romance, que são esses romances com mafioso, com bandido. Nossa, eu não gosto. Que a síndrome de Estocolmo é evidente. Pelo menos tem uma cena com revólver, com faca, aí você fala assim... E não são coisas que conversam mais comigo. Os meus livros eu tinha mulheres gordas, mulheres que sofreram abuso e estão se reconectando com elas mesmas. Porque eu falo de amor próprio, eu falo de autodescoberta, de descoberta dos seus relacionamentos. Eu acho isso tão importante. Dos seus prazeres, das suas vontades, dos seus desejos. Tem um livro que eu gosto muito, que é o Perfeição, que é aquilo que eu falo, a gente traz pra vida real as coisas. Eu tive um relacionamento de 10 anos que foi hipertóxico. E aí, quando passou um tempo, eu escrevi uma carta gigante, né, desabafando tudo. Que eu falava que perfeição era olhar nos olhos daquela pessoa todos os dias quando acordava, e depois perfeição passou a ser eu me olhar no espelho e ver que eu tava completo de mim. Aí quando eu li aquilo, eu falei, vou mandar não. E virou o prólogo desse livro. Que é a história de uma mulher que sofre um relacionamento abusivo. E ela passa por um câncer de mama. E o cara, quando ela mais precisava dele, ele fala assim, olha, eu não quero mais nada com você, porque nenhuma mulher completa mais você é porque você não tem mama. Nossa. Isso acontece muito. Acontece muito. Tem uma colega. Acontece muito. E foi exatamente essa redescoberta dela como ser, como pessoa. Esse encontro com o Caio, que é um personagem que eu amei fazer. E é esse tipo de histórias que eu quero contar. Eu não quero uma história nada contra, mas não é uma história que combina com a minha pessoa. Então, Essa história combina mais comigo também, eu gosto. eu gosto mais. E aí foi assim que eu resolvi voltar. Então eu tô voltando a fazer coisas com fantasia, com realismo mágico, que são coisas que é uma característica do brasileiro fantástica, que a gente tem uma cultura, uma literatura, não só aqui, mas em toda a América Latina, que a gente esquece. Que é isso que torna o nosso A Lígia nosso fez diferencial. realismo fantástico, né? No Conto das Formigas. Sim. O Vinícius de Moraes tem um conto que eu gosto muito, que vai nessa linha, é o Conto Carioca, Carioca. né? Que é um realismo fantástico também, é bem legal, eu adoro. Eu E ó, gosto. infelizmente o nosso tempo tá acabando, então Tá nós vamos para um curtinho. jogo rápido. Tá bom. Pra vamos lá. aproveitar esse jogo rápido e você dar indicações maravilhosas aqui. E onde as pessoas Tá? podem te encontrar? Deixa a sua rede social aí. Deixa aí que o Tá. Rafa vai escrever aqui embaixo. @Danilo Barbosa Escritor. Me achem lá que a gente vai quer. conversar. Pode deixar. Então vamos lá, Vai. primeira coisa. Um autor brasileiro que você indica. Pode ser um clássico e um contemporâneo. Um clássico. Gente, eu vou puxar saco das mulheres, sim, porque a gente fala sempre de homens escritores e vamos puxar saco das mulheres. Romance clássico, aquele que eu acho que é o primeiro romance feminino, um primeiro romance escrito para as mulheres, Maria Firmina dos Reis e Úrsula,
que é um livro lindo. Uma mulher negra que, num mundo cheio de homens, ela escreveu um romance que é um clássico maravilhoso. Contemporâneo. Eu sempre vou recomendar, quem quer um romance diferente, os livros da... Todo mundo fala de Carla Madeira, mas eu não vou falar de Carla Madeira, eu vou falar de Aline Bay. Aline Bay tem um texto maravilhoso, ela consegue fazer romance inverso. Então ela tem todos os livros dela, todos os livros românticos dela são escritos em forma de poesia. Legal. São... O que eu mais gosto é O Peso do Pássaro Morto. Eu tenho muita vontade de ler esse tenho vontade livro. de ler Ele também. é maravilhoso, eu Esse título recomendo. me instiga. Ele é um livro muito pesado, porque é a história de uma jovem que sofre abuso na adolescência e como isso reverbera na vida dela. Então ela fala que muitas vezes é um pássaro morto que tá no meio das costas e ela não consegue tirar. Nossa, forte E essa imagem. É muito forte. E ela escreve muito bem. São livros que tratam de relações humanas como poucos. Então fica essas duas dicas. Um escritor da América Latina. Escritor da América Latina, vou recomendar eu já sei duas o que eu também, vou uma falar. mais clássica e uma mais contemporânea. Clássica, Silvina Ocampo foi a rainha e mestra do realismo mágico. Os contos dela, ela fala de terror, fala de sociedade, fala de coisas com toques de realismo como poucos. Contemporânea, Camila Souza Vilada. Quem não conhece, tem um livro dela que chama O Parque das Irmãs Magníficas. Argentina também. É uma mulher trans fantástica. E esse livro fala sobre uma menina que vai para um parque da Argentina e ela encontra todo o afeto que ela precisa entre as prostitutas e as travestis. E tem uma cena que me marca muito, que eles encontram um bebê jogado, abandonado, e a mãe das travestis tenta amamentar essa criança numa cena bem estilo Apietá. Então eles falam daquele corpo marcado como a Argentina foi marcada pela ditadura. A comparação é linda e é um livro que vale muito a pena ler. Legal. E alguém do grupo... Ai, desculpa, você ia perguntar? Não, eu ia pra gente... Não, pode perguntar. Alguém do grupo LGBT, algum autor ou autora? Gente, vamos lá. Dos livros jovens, eu recomendo... Nossa, gente, é tanta gente boa. Tiago Valente, que foi o último que eu li, que ele tem um livro muito fofo chamado Expresso Fantasma. É um gênero, se você gosta de thriller, é um gênero chamado cozy thriller, que não são grandes reviravoltas, mas são crimes dentro do cotidiano. É um casal gay, que eles trabalham num café chamado Expresso Fantasma, que ficou famoso porque o pedido de namoro deles foi pro Instagram e viralizou. E aí, em todo esse clima deles, alguém é morto dentro desse café. E eles têm que descobrir quem foi que matou essa pessoa e por quê. É uma delícia, é muito divertidíssimo. Ah, legal. E Dan, pra gente terminar, ele não gosta de ler, quem tá ali. Ó, nosso que tá nos assistindo. Vamos E aí, supor, vamos né? supor, porque eles amam, na verdade. Como que ele pode se iniciar? Qual que é a sua dica pra iniciar no mundo da literatura, pra gostar de ler ou até mesmo escrever? Eu já falo básico. Gosta de série? Gosta. Gosta de filme? Gosta. Gosta de game? Gosta. Então pensa todo esse universo de um jeito que você pode imaginar do jeito que você quiser. Que você pode criar como você quiser. Onde a imagem é você que constrói. O livro proporciona isso. São histórias que você vê num filme, que você vê numa série, que você às vezes ouve numa música, ou que você vê num jogo, onde você é o grande criador. Porque não há nada maior do que a sua imaginação. E com isso, você faz o que você quiser. Você brinca, você torce, você ri. Você Você chora. Eu lembro que Você mergulha na nessa faculdade história eu de tinha um uma amigo que maneira chamava incrível. Carlinhos. A professora perguntava se ele era muito simples, né? Ah, você já foi? Já. Nossa, mas você já foi pra todos esses lugares? Sim, eu leio. Isso é fantástico. Eu leio. Tem coisa, por exemplo, lá tem gente que chega e fala assim, eu não gosto de livro clássico. Porque clássico é chato. Eu falei, primeira coisa, o que você entende como clássico? Livro velho, não. Livro clássico é um livro que o tema é tão pertinente que ele perpassa o tempo. Perfeito. Temporal.
Teve uma faculdade nos Estados Unidos, esses tempos atrás, que a redação com os clássicos era qual que é o seu clássico pessoal. Qual é o livro que perpetua pra você? Então teve gente que falou desde Dostoiévski, teve gente que falou de Harry Potter. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí, quando as pessoas falam de clássico, eu falo assim, ó, eu vou te contar um tema. E é assim que eu atraio. Ó, pensa que você mora num prédio. E você tá lascado, você tá sem grana, você tá sem poder pagar o condomínio, pagar água, luz e telefone. Beleza, entendi. E aí você descobre que a síndica do seu prédio tá roubando dinheiro do prédio. E ela tá guardando esse dinheiro. E esse dinheiro não é dela, porque a mulher tá roubando. Só que você descobre como entrar na casa dela e roubar essa grana. Você vai fazer isso. Entendeu? Entendi. Aí você sobe no prédio dela, você invade o prédio dela, o apartamento, dá tudo errado, a mulher não tem dinheiro nenhum e você ainda erra e mata ela e a irmã. Nossa. Imagina! Que tenso. Como que você vai sentir culpa disso? Eu falo assim, nossa, tenso. Eu falei, Crime e Castigo Dostoiévski. E com isso você vê que são temas que perpassam a cabeça deles e ainda perduram. E aí você vai desmistificando a pessoa em relação à literatura, que nem um bicho de sete cabeças. Porque a gente acaba, ou não, apresentando para eles livros. Por exemplo, um moleque de 16 anos não vai curtir Machado igual a gente curte. Não, eu não curtia. Tudo muda, né, com o tempo. Eu fui curtir Machado depois de 30. Você lê degustando o livro. Então. É gostoso. Um cara que fala num livro como foi a vida pública, a vida política de um personagem, deixa uma página em branco, pra gente faz muito sentido. Mas pra eles não faz. Dan, muito obrigada. eu que Foi agradeço. maravilhoso, bom demais. Eu que agradeço. Muito obrigada. E Obrigado, você em meus casa amores. pode curtir, comentar, Siga o compartilhar. Danilo pra ver mais Siga dicas o Danilo. de Siga o livros canal, também. curta, Curte, compartilha. e comente. É isso. Sininho. Até, beijo. Tchau. Você assistiu Podcast com Carla Fernandes, Fernanda Davi e Natália Zag. Pode cá. Claro que pode.